É o capítulo 6 de Efésios, perdão. Vocês estavam procurando aí se tinha Efésios capítulo 10, né? Que coisa. Eu vou ler com você nessa hora. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Meu Deus, não há em nós capacidade, meu Deus, sequer para interpretar a Tua palavra. Quanto mais, ó Deus, para falar aos irmãos, ó Pai, nessa noite. Mas, Pai, pela Tua misericórdia, eu clamo a Ti que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor. Use a cada um que está aqui nessa noite, meu Deus, trazendo, Pai, pelo Teu Espírito Santo, o entendimento necessário para o que vai ser dito neste lugar, para o que tem sido dito até esse momento, para o que o Senhor tem movido até este momento e vai continuar movendo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, toma a Tua palavra e crava no nosso coração, Senhor, para que ela não saia mais de nós, para que os princípios eternos do Senhor sejam, ó Deus, gravados, impregnados em nossa essência, Senhor, e que nós não nos desviemos mais deles, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode se sentar. Esses dias, na verdade ontem, né? O Senhor veio no meu coração e trouxe um impulso. Eu me senti impulsionado a ouvir o culto de domingo passado. Eu não sei quantos têm tido a curiosidade de ler essas coisas no boletim. E eu descobri que eu não tinha um boletim comigo, mas graças a Deus eu tinha gravado. E eu comecei a ouvir a pregação de domingo passado. E Deus falou, olha, vai naquela pregação que eu quero te mostrar algo interessante. E ali naquela pregação, se você não vê aqui no domingo, o apóstolo ministrou sobre uma mulher muito importante, que só havia experimentado situações ruins. Mas ela decidiu não andar no caminho da tristeza, da desgraça, e decidiu andar segundo um caminho novo. Um caminho que só o Espírito poderia ter gerado no coração dela. Ela decidiu andar pelo caminho da obediência, pelo caminho da oração e pelo caminho da adoração. E trilhando pelos passos da fidelidade e da gratidão. E eu falei, tudo bem, Senhor, isso aí é o resumo do que foi dito. Mas o Senhor me deu o texto de Efésios, o que eu vou entrar aqui dentro? Ele falou, olha, eu vou te mostrar um princípio que muitas pessoas não perceberam ainda. E que essa mulher percebeu lá no passado. Eu quero que você foque nisso agora. Eu parei para ler o texto de Efésios, e eu li várias vezes, escrevi, porque eu gosto de marcar aquilo em mim, eu gosto de escrever enquanto leio. E Deus falou, vai no versículo 10. Eu li aqui o versículo 10 e fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele falou, Marco, aqui há um princípio espiritual. Como o apóstolo falou, há uma vereda antiga aqui dentro. Ele falou, escreve aí. E eu escrevi aqui. Ele falou, o Senhor, qualquer Senhor, que está sobre a vida de alguém, esse Senhor tem o poder para fortalecer aquela pessoa. Esse é um princípio. E a fortaleza que esse Senhor traz sobre as pessoas a qual ela se submete, ela é baseada segundo o que está aqui, a força do poder daquele Senhor. Isso sempre foi assim, a história mostra isso. E a expressão da fortaleza de um Senhor sobre a sua população era nos seus soldados. E era manifestada pela tropa, pela vestimenta, naquela época, pela armadura que aqueles soldados tinham. Isso me mostrou o seguinte, meu filho, olha só. Existem dois senhores que disputam pelo ser humano. Há dois senhores que tentam desesperadamente tomar o controle. Um querendo ministrar a bênção, a graça e a misericórdia. E esse sou eu, diz o Senhor para mim. Mas há um outro, Satanás, que tem tentado lançar mão também da humanidade e trazer sobre ele a fortaleza do diabo. Eu falei, mas como isso acontece? Como é que essas coisas se processam na nossa vida? E ele continuou e me apresentou esse texto do versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Ele falou, muitos dos meus filhos não têm vestido a minha armadura e têm vestido outra armadura. E ele começou a entrar comigo por item e item dessa armadura de Deus. E eu comecei a ficar triste, porque muitas vezes eu percebi que eu tenho deixado uma peça da armadura de Deus e colocado a outra armadura. Ele falou, você está triste, Marco, mas tem sido assim com todo mundo na igreja. Às vezes nos vestimos da couraça da verdade, do cinto da verdade, mas nos esquecemos de colocar sobre os ombros a couraça da justiça. E andamos com a verdade no peito, protegendo o que nós temos de mais importante, mas sobre nós não há justiça de Deus. A injustiça, a ingratidão. E o Senhor falou, meu filho não pode andar desmembrado da minha armadura, ou é tudo, ou você está com brecha. E ele passou comigo a falar da importância de cada item dessa armadura. Ele falou, meu filho, olha, para que serve esse cinturão da verdade? As pessoas leem na Bíblia que é um cinto, mas na verdade não é um cinto igual esse que põe na sua calça. O cinto da calça surgiu séculos depois. O cinto que ele fala na Bíblia é uma couraça que fica no abdômen, que protege o peito, protege a barriga, protege os órgãos mais importantes. Se você for ferido na perna, no ombro, tudo bem, você não vai morrer, mas se ferir a sua barriga, você vai morrer. Se alguém perfurar o seu pulmão, você vai morrer. Naquela época não tinha ambulância para correr atrás de ninguém. Os órgãos vitais estão aqui, ó, aonde o cinto da verdade protege. Ele falou, sempre que você é tentado, sempre que tentam tocar nas coisas importantes da sua vida, nas coisas que são vitais para você, você lança a mão desse cinturão. Muitas vezes é o da verdade, outras vezes é o da mentira. Qual armadura você quer usar, meu filho? Qual armadura você, meu irmão, tem usado para proteger o que é vital na sua vida? Você tem usado a verdade do Senhor ou tem usado as mentiras que o diabo tem colocado na sua frente? O que sai da sua boca quando você se é deparado com uma afronta maligna? Sai a verdade do Senhor ou sai a mentira do diabo? Quando vem a impossibilidade, que decreto sai da sua boca? A verdade de Deus ou a mentira do diabo? Quando um quadro que você não quer que se aconteça na sua vida se mostra para você, o que você descreve com a sua boca? Aquele quadro ou o que Deus pintou para você? Não vai muito longe não. Quando alguém liga para você e você não quer atender o telefone, o que você diz? Ou o que você manda dizer por você? Eu não estou aqui. Uma vez mandaram a criança falar que o pai mandou dizer que não estava. A criança falou, olha, meu pai disse que ele não está aqui não. Criança é uma delícia, porque não tem mentira na criança. Nós mentimos porque achamos que quando fomos afrontados no que é importante para nós, nós achamos que não podemos nos expor e nos valemos da mentira para proteger o que é importante. Eu vou te falar uma coisa, quando a mentira te protege, na verdade você tem uma brecha e você se torna um alvo fácil para a morte. Porque a espada vem, e se ela não encontrar uma couraça, um cinturão de verdade, ela vai penetrar e vai cortar você. Ele me levou para outra peça importante, que é a couraça. Eu falei, couraça, que negócio esquisito, eu não estava muito por dentro dessas armaduras romanas, e eu fui pesquisar, e a couraça é o que protegia o ombro, a couraça se apoiava no cinturão. Deus mostrou, olha, a justiça tem que estar apoiada na verdade. Não adianta você querer exercer justiça se não há verdade em você. Por mais justa que seja a sua expressão, se ela for baseada na mentira, você não deu nada. Você não tem sustentação, não tem proteção. E o Senhor me perguntou, para que serve essa couraça, Marco? Eu falei, não sei, vou pesquisar. Eu descobri que a couraça, ela protege os braços, protege o ombro, protege esse músculo que tem aqui, que eu esqueci o nome, o trapézio, lembrei, anotei. Protege o nosso pescoço. E o que é isso num guerreiro? O que são os braços para um guerreiro daquela época? O que são os ombros? O que é esse músculo aqui? É a força de um golpe, é a força de uma defesa.
Se a pessoa está sem o movimento, está ferido nessas partes, ela não consegue empunhar uma espada, não consegue empunhar um escudo, não consegue transferir um golpe, não consegue se defender. A justiça é aquilo que nos permite desferir os golpes certos para o inimigo correto. Se a sua justiça não está baseada na verdade, os golpes que você desfere ou são errados, ou não têm o alcance que deveria ter, ou atinge o inimigo errado. Eu queria que você olhasse para você nessa hora, porque eu estou olhando para mim, eu tenho passado a minha vida limpo. Onde não tem havido justiça em mim, onde a justiça da minha vida tem se baseado em mentiras. Isso é muito sério para nós. É importante que você tenha isso no seu coração nessa noite. Não se pode exercer justiça se não for pela verdade. E o Senhor continuou a mostrar para mim mais um item na armadura de Deus. Ele falou, olha, tem ainda sandálias. Eu falei, bom, sandália é fácil. Sandália protege os pés. Aí ele me mostrou uma cena, imagina um guerreiro sem sandália naquela época. Como é que ele marchava? Se não havia asfalto naquela época. Os terrenos eram áridos, eram agressivos, eram pedregosos. Qual era a autonomia de um guerreiro naquela época? O quanto que ele conseguia marchar se não tivesse as sandálias? Quase nada, porque os pés feririam. A dor seria insuportável, ele não conseguiria alcançar grandes distâncias. E essa evolução que os romanos colocaram na armadura foi algo maravilhoso, porque os exércitos alcançaram os continentes. E eles conquistaram todo o mundo conhecido da época. Então as sandálias, elas nos preparam para guerrear. E o Senhor fala, é importante que você se calce com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. E qual seria o antagônico disso? Qual seria o contrário? Qual seria essa porção da armadura que o diabo tem? Seria a preparação do Evangelho, da destruição, da guerra. Muitas vezes nós nos deslocamos preparados, mas para levar a guerra e a destruição ao nosso irmão e não levar na vitória da palavra da cruz. Às vezes nós nos deslocamos para trazer a agressão, para trazer a palavra que vai trazer confronto sem amor. E nós não estamos nos movendo com a preparação do Evangelho que produz paz. A guerra que travamos, que nos deslocamos para exercer, ela acontece no nível aqui, ó, eu com você, nível humano. Ao passo que a sandália do Evangelho da paz, ela nos faz guerrear em territórios celestiais, porque ela nos faz galgar os territórios celestiais. E a nossa vitória acontece, meus irmãos, no território celestial. Nada que você venha conquistar, se foi pelo seu braço, valeu a pena. É uma conquista medíocre, porque todo mundo poderia fazer isso. As melhores e maiores conquistas são aquelas que alcançamos no território espiritual. Aquela que é pago com jejum e oração, com o joelho dobrado, com o coração contrito, quebrantado, largado e rasgado na presença do Senhor. O que aquela mulher fez no culto passado que o apóstolo pregou. Essas vitórias são as vitórias que valem a pena lutar. E muitas vezes nós queremos guerrear com o nosso irmão e nos vestimos de uma preparação e nos movemos e nos armamos às vezes da mentira, da vaidade, do orgulho, nos deslocamos para o nosso irmão e levamos palavras inclusive de Deus, mas sem a justiça, sem a preparação do Evangelho, sem a locomoção correta. E nossos pés, em vez de produzir paz, produzem guerra e destruição. Fique atento com isso, o diabo tem sempre uma armadura para nós. E se você não se atentar em vestir a armadura correta, automaticamente a sua carne pega o que é do diabo. Porque há um link, há um desejo, há um imã entre a nossa carnalidade e as ofertas do diabo. E automaticamente, quando você não anda no Espírito, você caminha segundo as obras da carne. E agora o Senhor continua, além das sandálias, tem mais uma coisa que é importante. Para manter a ordem aqui. Ele fala do escudo. O escudo da fé. Eu perguntei, Senhor, qual seria o antagônico? Qual seria o oposto disso para a armadura do diabo? Seria o escudo
não fé. O que seria não ter fé? Deus falou, esquece isso, eu vou te falar, é incredulidade. Para que serve um escudo? Eu perguntei ao Senhor, porque eu estava agora, Ele sabe tudo, eu não sei mais nada, o que eu achava que sabia, eu esqueci. Falei, Senhor, o que é o escudo? Ele falou, o escudo daquela época, que é o que o nosso irmão Paulo estava falando, é um escudo grande. É um escudo que a pessoa se protegia de joelho. Sabia disso? Enquanto ele andava em pé, o escudo tinha 1,50 m, 1,20 m, ficava aqui, ó, protegendo cabeça, tronco. Quando ele se preparava para os cercos e as batalhas mais acirradas, quando estavam envolvidos com os inimigos à sua volta, eles se abaixavam, ajoelhados, e o escudo protegia todo o corpo dele. E quando eles juntavam os escudos, a proteção não era só para ele, era para todos que estavam atrás daquele escudo. Eles desenvolveram uma tática de guerra chamada tartaruga, onde os escudos envolviam por cima, pelos lados, e era impenetrável. E eles eram uma máquina de guerra terrível. Por quê? Porque os escudos protegiam não só a eles, mas também os que estavam próximos deles. E um batalhão estava dentro daquela proteção de escudo, e quando eles chegavam perto das trincheiras, o escudo continuava e a infantaria entrava. E não se perdia a proteção, porque eles estavam empunhando um escudo. Eu perguntei, Senhor, tudo bem, o escudo aqui da palavra de Deus é o escudo da verdade. Como que a fé, o escudo da fé, como que a fé pode me proteger nessas horas? Ele falou, qual é o outro escudo, Marco? Eu falei, o escudo da incredulidade, o Senhor me disse. Como pode alguém andar com a minha armadura se não crer em mim? Quando você se veste e se protege com a incredulidade, não importa as peças que você use, não importa se você está dizendo que carrega a justiça de Deus, se você carrega a verdade de Deus na sua vida, se você calça o evangelho da paz, mas se você não está protegido pela fé, que é aquilo que te dá guarida, que te permite caminhar com outros também, não tem sentido. Se o que te protege é a incredulidade, não adianta vestir todo o resto da armadura se você está protegido pela incredulidade. O seu braço jamais vai ser capaz de trazer sobre a sua vida proteção alguma. A palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no próprio homem e faz da carne mortal o seu braço. Não quer dizer maldito aquele que confia no irmão, não é isso. Que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua proteção. Isso é ter incredulidade. A nossa proteção, a nossa arma de defesa é a nossa fé no nosso Senhor. Fé naquele que nos protege, naqueles que nos dá o poder, que nos dá a força do seu poder para nos proteger. Se você não tem isso empunhado em seus braços, eu lamento muito, você não vai ter muita locomoção, porque automaticamente virá um dardo do maligno e vai te derrubar. Porque a Bíblia diz que esse escudo tem a propriedade de nos trazer proteção contra os dardos inflamados do maligno. Não é apenas para o embate corpo a corpo, onde uma espada tenta penetrar e você protege, não é isso. Contra os ataques que vêm à distância. E Deus me mostrou uma cena muito terrível. Naquela época não tinha corpo de bombeiro, sabia disso? As armaduras que se tinham eram de metal e embaixo tinha lã e tinha couro, materiais altamente combustíveis. E desenvolveram uma arma terrível que era o dardo inflamado. Era uma flecha com fogo na ponta, embebido numa gordura mineral animal que ficava ali, mesmo com o voo da flecha não apagava. E quando aquilo encostava no guerreiro, aquele fogo se alastrava por dentro da armadura de metal que ele tinha. E ele não conseguia apagar aquilo. Imagina o terror de alguém sendo queimado vivo dentro daquela armadura. E eles desenvolveram essa técnica do escudo. E o escudo muitas vezes era molhado com água, para evitar que esse fogo se propagasse em cima daquilo. Há em nós, do Senhor, uma água que o Senhor nos oferece. E essa água tem que ser o que reveste a nossa fé. A água do Espírito tem que estar sobre nós, porque essa água é uma fonte que jorra para a vida eterna. É importante que você tenha isso no coração. É importante que você guarde isso no coração. Não adianta ter a fé apenas
tem que estar regado pelo Espírito Santo de Deus. A fé sem o Espírito não existe, assim como não existe o deslocar no Senhor sem crer nele. Há uma coisa interligada. Isso me mostrou então que essa flecha era apagada por esse escudo. E o guerreiro tinha de novo mobilidade, defesa e condições de partir para as conquistas que ele deveria conquistar. Eu falei, ok, Senhor, temos então que empunhar essa fé e não andar pela incredulidade. Entendi isso, mas tem mais um item que eu quero que o Senhor me explique. O que é esse capacete da salvação? Eu fui para o óbvio, tudo bem, o capacete vai salvar a minha cabeça de tomar uma pancada nela. Ele falou, meu filho, não é isso. Você de novo está olhando no caminho humano seu, na sua capacidade de entender as coisas. O capacete da salvação não tem a ver com proteger a cachola, o crânio que você tem. Esse capacete, ele protege 3 coisas importantes. E agora eu quero que você guarde isso no seu coração. Ele falou, o capacete daquela época, ele protegia o crânio, mas também protegia os olhos e os ouvidos. A boca não tinha proteção, o nariz não tinha proteção. Os olhos e os ouvidos. E eu falei, tudo bem, Senhor, agora me explica. Meu filho, os olhos são a porta da sua alma. A porta mais escancarada que existe da sua alma são os teus olhos. Assim como os seus ouvidos são. A proteção da sua mente está na salvação que Deus tem para a sua vida, mas é importante que você entenda que deve vigiar as portas de entrada para a sua mente. E o diabo tem lançado nesses últimos dias ataques terríveis que entram pela porta dos teus olhos e pela porta dos teus ouvidos. Você não quer, mas quando você está na televisão ali dentro, mesmo vendo um programa infantil, de repente aparece uma cena que não deveria aparecer. Lá em casa nós temos TV a cabo, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim temos que filtrar as coisas que é visto lá em casa. Porque mesmo os programas educativos, no meio da história aparece um conceito maligno, parece uma entrada maligna. E se você não está atento, seus filhos bebem daquilo. E às vezes você bebe e acha, não, porque eu sou adulto, eu consigo administrar isso, eu posso receber essas informações. Eu vou te falar uma coisa, você não pode receber qualquer coisa na sua vida. Se você é santo, não pode permitir que a falta de santidade entre em você. Sabe por quê? Porque quando você acabar de ler o texto aqui de Efésios, ele vai dizer contra quem nós lutamos e contra quem essas armaduras têm que estar na nossa vida, apetrechadas e preparadas. Ele fala contra os principados, contra as potestades, contra aqueles dominadores. Mas o mais importante não é isso. Eu vou ler para você agora. No versículo 18 ele fala 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com toda a súplica. Cadê? Me perdi aqui dentro. Essas bíblias, cara, pelo celular é terrível, né? Elas somem aqui, você não acha mais nada. É uma alegria. Faz do Espírito, com toda a súplica. Ai, perdi aqui. Mas ele fala o seguinte, está na minha cabeça aqui dentro. Que ele fala guerrear contra os principados, potestades, contra os dominadores, contra as hostes espirituais. E algumas bíblias falam da maldade e em outras falam da iniquidade. E a minha Bíblia fala contra as hostes espirituais da iniquidade. O que te faz andar segundo a armadura do diabo são as iniquidades que ainda persistem na sua vida. Essas são as fragilidades em você que te faz pedir ou usar a armadura do maligno, ao contrário da armadura de Deus. Então a grande guerra nossa é tirar da gente a iniquidade. E esse capacete da salvação, ele nos protege, a nossa mentalidade, que foi restaurada na salvação em Cristo Jesus, de voltar ao caminho da iniquidade. E a proteção dos olhos e ouvidos também tem esse sentido de não nos permitir receber de novo o lixo que foi tirado de nós.
Quando salvos em Cristo, o Senhor nos limpou. E o sangue do Cordeiro nos purificou e fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a iniquidade tem sido extirpada de nós, mas muitas vezes porque não protegemos a nossa mente, não protegemos as portas de entrada do nosso coração, que são nossos olhos e ouvidos, a iniquidade de novo volta a brotar em nós. E quando ela brota em nós, nós de novo cedemos o espaço da armadura de Deus que havia em nós e deixamos entrar as peças imundas do diabo na nossa vida. A iniquidade tem sido em nós um gatilho para que nós andemos na mentira, para que nós andemos na incredulidade, para que nós andemos na violência e na agressão, para que nós não empunhemos a justiça de Deus, e sim a injustiça que há no diabo. Mas o Senhor continua aqui, e Ele fala, depois do capacete, Ele fala sobre a espada do Espírito. E eu perguntei de novo para Deus: Senhor, tudo bem, a sua espada, para que serve uma espada? Eu falei: para matar. Para que eu vou levantar uma espada? Para cortar churrasco? Não tem sentido. Uma espada é uma arma de guerra. Ela serve para matar o inimigo. Aí ele me perguntou: quem tem sido o seu inimigo? Aí eu parei. Falei: Senhor, tudo bem, me ajuda nessa, porque será que eu tenho escolhido inimigos errados para lutar? Será que eu tenho guerreado contra o inimigo errado? Ele falou: muitas vezes, meu filho, tem guerreado sim. A espada do Espírito, e ele aqui fala na frente, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito em nossa vida primeiro. Então se a espada de Deus, a espada do Espírito, não for capaz de trazer a morte para a sua carne, ela não vai ter condição de gerar vida quando você aplicar no seu irmão. Se você não morrer primeiro, você não pode gerar vida no outro. Você não tem autoridade para guerrear contra o diabo pela vida de alguém se você não morrer primeiro. Porque vai haver laços de iniquidade em você e o diabo vai lançar mão deles para trazer confronto sobre você. A espada do Espírito, ela tem que matar a sua carne primeiro, para depois te colocar na condição de guerrear. Eu sei que não está muito confortável, porque o Senhor não me trouxe muito conforto quando me falou isso aqui. Porque eu me vi falho em alguns pontos desse aqui e comecei a me arrepender. Eu fui para o chão, fui ajoelhar, fui chorar perante o Senhor hoje de tarde. Aí chegou a hora do almoço, hoje eu almocei tarde hoje, tá? Aí quando chegou a hora do almoço, de tarde, meu filho foi me chamar, ele falou: mamãe, o pai está orando. Porque eu estava me quebrantando perante o Senhor, porque eu não podia trazer uma palavra aqui com peso no meu coração, sem passar minha vida limpa ao Senhor, porque essa palavra tem me confrontado muito. A armadura de Deus, nós do Ministério de Louvor tivemos uma conversa há 2 semanas atrás, quem estava lá, nós ministramos exatamente sobre isso, mas não foi isso que eu falei com vocês lá, quem estava lá vai lembrar. Porque a palavra de Deus, ela é nova a cada dia, e ela se renova a cada dia, e ela não é a mesmice, ela é uma constante evolução em nossa vida. E a palavra que nós ouvimos, mesmo que seja o mesmo texto, ela traz vida nova para nós. Então nessa noite eu quero desafiar você a receber vida nova no seu coração. Desde agora eu quero repreender o maligno que tem tentado usar as bases de iniquidade na sua vida para trazer acusação sobre você neste lugar. Estamos aqui não para sermos acusados, mas para sermos transformados pelo poder da palavra do nosso Senhor. E onde havia morte na sua vida, o Senhor trará vida nessa hora. Onde havia a armadura do diabo vestindo você, o Senhor vai arrancar isso de você com a mão forte que Ele tem. E vai colocar na sua vida, se você quiser, a armadura dele. Ele tem a força do poder para proteger e ser fortaleza na sua vida. Nessa noite eu quero orar com você nessa hora. Eu não vou estender mais do que está aqui não.
Só vou falar até onde Deus mandou eu falar. O resto é para mim. Fica de pé no teu lugar, quero orar por você nessa hora. Se você for honesto, igual eu tenho buscado ser com Deus, às vezes eu não consigo 100%, mas tenho buscado ser honesto para com Deus. Você vai descobrir que há uma falha na sua vida, e pelo menos algum ponto desse da armadura que nós falamos. Há na minha, então tem na sua também. Você não é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que você. Não há ninguém aqui melhor, nós somos irmãos em Cristo. Somos seres humanos que decidimos andar no caminho eterno do nosso Senhor. Um caminho de glória, de honra e de verdade. Muitas vezes não conseguimos. Mas muitas e muitas vezes nós conseguimos, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E nós temos um Senhor sobre nossa vida, não temos? E Ele vai te levantar nessa noite. Não importa o quanto você negociou da armadura de Deus na sua vida, tanto quanto a sua posição na presença do Senhor agora. Feche teus olhos e comece a levar a sua vida na presença do Senhor. Passa limpo aí, fala: Senhor, eu tenho sim sido um vacilão. Eu dei muito mole, Senhor, eu usei a mentira no lugar da verdade. Eu negociei sim, ó Deus, a justiça do Senhor na minha vida. Eu me movi sim, Senhor Deus, com passos de acusação e de morte em direção a meus irmãos. O meu deslocar não tem sido de vida, tem sido de morte. Meu Pai, eu tenho sim errado muitas vezes, porque tenho usado da incredulidade. Tenho achado que meu braço consegue as coisas quando é o Senhor que consegue por mim. Tenho muitas vezes ficado frustrado porque eu não tenho conseguido com meu braço e tenho botado a culpa em Ti, Senhor. Mas na verdade o Senhor não cede à sua vontade por minha causa, o Senhor é soberano. E eu entendi nessa noite, meu Deus, que o Senhor tem governo na minha vida. E o Senhor tem cuidado da minha vida. E eu não tenho tido tudo que eu quero, mas tenho tido tudo que eu preciso. E se dessa hora eu preciso de um pouquinho de aflição para mudar, eu vou receber e vou ser grato ao Senhor. Porque não vai ser essa leve e momentânea tribulação que vai me fazer desviar dos teus caminhos, Senhor. Não serão as dificuldades que vão me trazer a impossibilidade de crer em Ti, porque eu creio em Ti por quem Tu és e não pelo que eu posso ser. O Senhor é o Senhor da minha vida. E eu me revisto nessa hora, Pai, da força do Teu poder, ó Deus. E tomo sobre mim, ó Deus, nessa hora, a armadura do Senhor. E agora eu quero que você ore junto comigo nessa hora. Você vai dizer: eu, agora fala o seu nome, Marco, consciente de quem eu sou em Cristo, lanço fora da minha vida toda a estrutura maligna que eu coloquei sobre mim. E tomo agora e me revisto de toda a armadura de Deus. Lanço fora a mentira e me revisto da verdade. Lanço fora toda a injustiça e me revisto da justiça de Deus. Arranco dos meus pés os caminhos de morte e visto os meus pés com a preparação do Evangelho da paz. E declaro caminhos de vida sobre mim, sobre a minha geração e sobre a minha descendência. Retiro de mim, retiro de mim, ori calabachori andalabacai andalai, ori calabachori cataralabacataralavachori. Meu Pai, retiro de mim toda a influência na minha mente. Declaro fechado para o maligno as portas da minha alma. Consagro agora, Senhor, a Ti as portas da minha alma. Declaro que a minha mente se sujeita agora à vontade de Cristo. E levo cativo neste momento ao senhorio de Jesus Cristo todo o pensamento de minha mente,
todo argumento que se levante em meu coração, toda altivez, ó Pai, que porventura haja em mim, eu agora coloco cativo no teu senhorio, Jesus. E declaro que a minha mente se submeta à mente de Cristo, e que eu seja transformado de glória em glória, segundo o padrão do Cordeiro de Deus. Oh Deus, lanço agora, Pai, das minhas mãos as armas do diabo. Arranco fora a espada da maldade, a espada que fere o meu próximo, a lança que perfura o lado do meu irmão, que espeta o caminhar do meu irmão. E tomo posse agora da tua espada, Espírito Santo, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E agora, com essa espada em minhas mãos, eu declaro que nenhum inimigo ficará de pé, porque no nome do Senhor e segundo a palavra do Deus Todo-Poderoso, eu declaro a derrota do diabo e a falência dos seus intentos contra a minha vida. Oh Deus, tomo também em minhas mãos o escudo da fé e declaro, Senhor, que nesse escudo eu deposito a minha fé em Ti. Eu creio, meu Deus, que nenhum dardo virá contra a minha vida. Eu posso ver esse dardo chegando, mas ele não vai tocar em mim, porque eu me escondo atrás da fé que eu tenho em Ti. Eu creio na Tua palavra, e eu declaro nessa noite que o Senhor é o meu escudo. Tu és a minha torre forte, Tu és o meu alto refúgio, Tu és o meu baluarte. Oh Pai, nessa noite, meu Deus, toma agora meus irmãos em Tuas mãos. Aqueles, Pai, que oraram com sinceridade na Tua presença nessa hora, sela agora, meu Deus, sobre ele um tempo novo. Declaramos, ó Pai, que o diabo não tem mais poder e autoridade sobre Teus filhos. Decretamos a falência do maligno, a falência dos intentos do diabo, e profetizamos agora sobre os meus irmãos. Decreto agora sobre eles palavra de vida do Senhor. Onde havia morte, que haja vida. Onde havia destruição, que haja edificação em Ti, Senhor. Onde havia a mentira, que agora Deus proclame a verdade. Oh meu Deus, sobre meus irmãos, estabelece o Teu governo e o Teu reino nessa hora, Deus. Reino de justiça e de paz, de alegria. O reino que não depende, meu Pai, do que nós vivemos, e sim do que nós somos em Ti. Nós somos Teus filhos. Tu és o grande Rei nesse lugar. E eu quero declarar, Senhor Deus, que somos Teus servos, protegidos pelo senhorio de Ti. Pelo Teu senhorio somos protegidos nessa noite. Nossa vida está entregue em Tuas mãos, porque somos Teus. O Senhor nos comprou e somos Teus. O diabo não tem mais legalidade sobre nós. E declaramos neste lugar o nosso decreto de dependência do Senhor. Levanta agora a tua voz onde você está e comece a decretar, a declarar a tua dependência de Deus. Comece a declarar: eu quero ouvir a tua voz nesse lugar. Fale: eu dependo de Ti, Senhor. Tu és o meu escudo e proteção. Tu és a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na tribulação. Eu não sou nada sem Ti. Comece a falar. Decrete isso, abra a tua boca e declare quem você é. Declare o que Deus é para você. Oh Deus, ruge, Pai, nesse lugar. Ruge, leão. Ruge nesse lugar, Senhor. Estabelece o Teu governo e o Teu reino aqui. Seja exaltado no meio do Teu povo. Seja glorificado no meio do Teu povo, porque Tu és digno. Tu és digno. Ora, xalabacá. Tu és, Senhor.
o que Deus é. Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Estabelece teu domínio. Oh Deus, ruge. Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Meu Pai, ouvimos de Ti, Senhor, palavras de verdade neste lugar. Declaramos, Paizinho, que ouvimos a Tua palavra neste lugar e sabemos quem nós somos e quem Tu és. Nessa noite, Deus, eu quero pedir a Ti um favor. Que o Senhor, ó Deus, nos incomode. Nos incomode, Pai, a tomarmos cada dia a armadura do Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos acorde, Pai, para declarar que tomamos posse da armadura do Senhor nesses dias. Meu Pai, coloca guardas em nossas bocas, ó Deus, para que apenas a Tua espada saia de nossos lábios. Derrama, Pai, do Teu óleo santo sobre nós. Nessa hora, Pai, eu quero declarar sobre meus irmãos a bênção da Tua paz. A paz, ó Deus, que o mundo não pode dar porque ele não conhece. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que vem do Senhor de todas as coisas. A Tua paz seja o árbitro em nossos corações. Levanta, Deus, Tuas mãos agora nessa hora. Meu Pai, nos despede nessa noite, Senhor. Nos leva, Paizinho, por caminhos seguros, ó Deus. Nos faz trilhar, Paizinho, caminhos seguros nessa noite. Nos leve, Paizinho, em paz para nossos lares. Nos dá, Paizinho, livramento, Senhor, de todo incidente, de todo acidente, todo laço, Pai, que foi armado contra nós, agora quebrado em nome de Jesus. Dá ordem, Pai, a Teus anjos, Deus, para despedaçar as artimanhas malignas. Manietamos o diabo e seus enviados e declaramos, Paizinho, caminhos seguros. Nos leva em paz, Senhor. Nos dá uma noite de descanso na Tua presença. Nos dá o sono do justo, Senhor, porque em Ti somos justificados. Fala conosco enquanto dormimos, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor aos Teus acrescenta enquanto dormem. Há um descanso para nós em Ti, e nessa noite queremos viver isso, Senhor. E nos desperta amanhã, Deus, para uma semana de vitória. Uma semana, Deus, onde vamos levantar, ó Deus, revestidos do Senhor e da Tua força, tomados, Paizinho, pela Tua armadura, e vamos guerrear, ó Deus, cada dia, vendo a Tua vitória sendo realizada, apalpando, meu Deus, as Tuas vitórias para nós, alcançando, Deus, os Teus decretos de vitória, em nome de Jesus.